O professor Marcelo Passos. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Gomes. E, professor, nos fale aí inicialmente, né? Queremos ouvir a sua opinião sobre o acordo Mercosul-União Europeia, acordo que se espera possa ser assinado neste sábado no Paraguai. Uma análise sua sobre os efeitos, especialmente para o Brasil, quais vantagens e possíveis desvantagens também que esse acordo poderá nos apresentar. Sim, nós temos algumas vantagens, alguns setores que potencialmente podem se beneficiar, como o de frutas, por exemplo, né? Nós temos aqui no sul, né, no Rio Grande do Sul, uma produção interessante de morango, de uvas, né? E que, ao longo do tempo, essas tarifas vão ser eliminadas, né? Elas não vão ser eliminadas logo, imediatamente, mas ao longo do tempo elas poderão ser eliminadas, né? E temos aqui carnes também, grãos, arroz, aqui na região de Pelotas, né, no extremo sul, azeites, né? O azeite vai ter que competir com produtos de elevada qualidade, como são os azeites espanhóis, portugueses, etc. Mas a gente vai estar aberto à competição, e nosso azeite aqui tem qualidade também. O arroz, né, a gente vai competir em condições vantajosas. Frutas, ao longo do tempo, na medida em que as tarifas forem caindo, também poderemos competir. Maçãs, por exemplo, as maçãs vão levar alguns anos, né? São 10 anos para as maçãs competirem, né? Uvas, morangos, a gente vai ter que competir com uma produção de elevada qualidade que eles têm lá também. Agora, algumas frutas mais tropicais, como melões, abacates, limão, melancia, né? A gente vai competir com muita vantagem, né? Vantagem competitiva. E a gente pode realmente... a gente já produz muito e exporta muito lá para a Europa. Eu morei na Europa durante um ano e me lembro das frutas brasileiras que chegavam lá com o selo Brazilian Fruit. E, enfim, a gente já tem mercado lá e esse mercado tende a se elevar, a ser expandido, né? Agora, outras frutas nós vamos ter que competir, no caso do morango, no caso da uva, da maçã, que eles têm uma produção elevada também, né? As desvantagens são de alguns setores, né? Alguns setores nos quais eles são altamente competitivos, como máquinas, equipamentos, roupas também, né? Eles têm uma tradição muito grande, Itália, França, sobretudo, de produção de roupas, perfumes, né, de elevada qualidade. Então, nessas áreas a gente vai ter máquinas e equipamentos também. Eles têm uma competição interna muito grande, vários países produzem muitas máquinas e equipamentos, Alemanha, Itália, França, Bélgica, Holanda, etc. E aí a gente vai ter que competir, nossa indústria vai ter que se requalificar. Por outro lado, a gente vai poder importar insumos, fertilizantes e outros insumos, né, com maior facilidade, e esses insumos nos permitirão ganhos de produtividade para a gente poder produzir produtos com maior valor agregado, com maior qualidade e mais competitivos, portanto. Professor, até algo que se foi debatido enquanto havia essas negociações é que alguns países europeus haviam se mostrado contrários à assinatura do acordo, e aí na votação dentro da União Europeia, somente França, Polônia, Irlanda, Áustria e Hungria votaram contra. A Sim. França foi um dos países que mais tiveram essa posição essa oposição ao acordo com o Mercosul. Da onde que vem essa contrariedade? Por que alguns países, principalmente a França, são contrários ao acordo? Sim, Leonardo, eles são protecionistas por uma razão que é relacionada à imigração, tá? E à segurança alimentar, né? São países que já passaram por várias guerras, né? Tiveram períodos de fome, né? Isso para eles é algo
palpável, eles passaram por vários momentos críticos, e eles têm muito medo de o setor rural, o setor agropecuário deles, ser afetado e aí perderem competitividade, que eles não têm realmente, eles são movidos a subsídios, o setor agropecuário deles é movido a subsídios, né? Quer dizer, o governo paga uma parte do preço final para cobrir custos, cobre custos do produtor, né? E assim eles se tornam competitivos. E se eles não fossem competitivos, não só a produção alimentar deles se ficaria ameaçada, eles ficariam dependentes de produtos de outros países, como também, ficando ameaçados, como eles perdendo competitividade, geraria desemprego no meio rural, e aí as populações rurais teriam que migrar para as cidades, haveria um inchaço nas cidades. Já há, inclusive, em algumas cidades, como Paris, né, já se encontram inchadas pela imigração, por imigrantes. Imagina se mais franceses do interior fossem morar em Paris ou em grandes cidades, como Lyon, como Marselha. Você teria um inchaço nessas cidades, né? Uma migração interna muito grande e pressionaria despesas públicas, enfim, a qualidade de vida que eles têm nessas cidades. Então, eles se preocupam muito com isso. A ponto, por exemplo, de na Suíça, uma vaca leiteira na Suíça ter praticamente uma funcionária pública, né? Ela recebe, a última estatística que eu vi, ela recebe mais de $9.000 em termos de dólares, não medido em euros, né, mas em $9.000 por ano para a vaca se manter, né? Uma vaca continuar produzindo leite. Tem leites de alta qualidade, as vacas são mantidas e tal, mas há um custo para o governo suíço muito elevado. Mas eles preferem assim, em função da política de segurança alimentar e política agropecuária deles. Professor, retomando um ponto abordado na sua primeira resposta em relação à competitividade do Brasil, a necessidade do Brasil se tornar competitivo em em relação a alguns produtos, até citando aí uva, por exemplo, algumas azeite, né? O que é preciso, né? E o Brasil estaria em condição de, num curto período de tempo, alcançar esta competitividade? No setor agropecuário, sim. Tá? No setor agropecuário, nós temos aqui a Embrapa, temos produtores rurais com custos muito baixos, muito mais baixos do que os custos do setor primário europeu, né? Nós temos muitas vantagens, somos mais competitivos. O Brasil, o agronegócio brasileiro é um dos mais competitivos do mundo, sem discussão nenhuma sobre isso. Nós somos muito competitivos, nós temos recursos naturais, temos sol, temos solo, temos pesquisa aplicada no agro, enfim, temos todas as condições, temos terra, temos espaço ainda para expandir a produção rural, enfim, nós temos todas as condições, impostos baixos, né, no setor agropecuário, temos todas as condições para sermos muito mais competitivos que eles e somos, né? Já no setor industrial, a indústria está tendo uma recuperação agora, Gomes e Leonardo. A indústria está tendo uma recuperação agora, recente, né? Nesse governo, então a gente tem aí uns 3 anos mais ou menos de recuperação do PIB industrial. Só que a indústria ela sofre com tributos elevados, né? Agora, com a nova reforma tributária, a indústria, ao longo do tempo, nós temos aí até 2033 para a indústria se adequar à reforma tributária. Esse ano está começando, né? Mas a indústria vai ser beneficiada. O setor de comércio e serviços vai ser prejudicado com a reforma tributária. A indústria vai ser beneficiada. Eu não sei se vai ser beneficiada a ponto de retomar uma competitividade capaz de competir com a indústria desses países desenvolvidos europeus. Eu acho que não. Para a indústria vai ser mais difícil alcançar um nível de competitividade que rivalize ou permita uma inserção maior na União Europeia. Eu acho que isso vai ser difícil para a indústria. Já para o setor agropecuário, não. Eu acho que vai ser bem tranquilo, a gente vai ter uma condição favorável de aumentar as exportações, que já estão aumentando, né? O Brasil diversificou mercados esse ano, mesmo com o tarifaço de Trump. Nós já aumentamos nossas exportações bastante. Nas contas externas, nós estamos bem, né? Nós estamos mal na dívida pública, no peso da dívida bruta sobre o PIB. Aí nosso problema é esse.
mas, em termos de contas externas, o Brasil está bem, com reservas elevadas, saldo comercial elevado também, podemos aumentar ainda. Então, uma excelente notícia, o acordo do Mercosul com a União Europeia. Nós estamos aí mais de 21 anos, né, batalhando por esse acordo. Ele veio, inclusive, por vias tortas. A gente foi beneficiado, de certa forma, pelo intervencionismo do Trump, né, pelo tarifaço, pela briga dele com a Europa e tudo mais. Né, ele está tentando está dizendo até que pode invadir a Groenlândia. O militarismo voltou, os investimentos em armamentos na Europa voltaram, uma coisa que a gente não via há muitos anos. Né? Enfim, então esse cenário turbulento na geopolítica nos levou a concretização desse acordo, né? Que é uma notícia excelente, uma notícia muito positiva para os países do Mercosul e também para os europeus, que terão acesso a produtos mais baratos. Então, beneficiam-se tanto os consumidores brasileiros, tá, quanto os europeus. Agora, é claro que alguns setores vão ser afetados, tanto aqui como lá também. Né? Por exemplo, o setor produtor de chocolates vai rivalizar com chocolates que possuem uma qualidade melhor, né? E são competitivos em preço também. Tá? Doces, chocolates, enfim, alguns produtos que eles produzem, roupas também, já falei, vestuário, né? Alguns produtos que eles produzem com qualidade elevada. O setor moveleiro aqui pode se beneficiar, porque nós temos custos mais baixos, mas a gente vai precisar investir em design. Eles são muito exigentes para comprar móveis estrangeiros, né? O setor moveleiro, que aqui o Rio Grande do Sul é forte, madeiras, etc. Mas a gente vai ter que se adequar à legislação ambiental, às normas rígidas que eles têm, tanto para design quanto também para qualidade, para o respeito ao meio ambiente e tudo mais. Bom, ainda sobre essa questão da competitividade, uma pergunta encaminhada pelo Leandro Sebagi aqui. Ele se refere ao seguinte: quando se fala em competir, se refere a nós, povo, ou nós, agronegócio? E complementa esse mesmo agronegócio que não produz alimentos e sim commodities. A tendência, fazendo mais uma questão, a tendência é que os preços internos dos alimentos possam aumentar? Professor, por favor, comente essas questões levantadas pelo nosso ouvinte. O que acontece em relação a preços é que poderão, no início, até haver um aumento de preço, mas depois isso se regulariza com a produção. Né? A gente vai ter maior produção, a gente produz muito. Nós exportamos alimentos, sim, nós temos aí marcas fortes, globais, aí, temos marcas de carnes, né, papel e celulose, enfim, a gente produz alimentos, sim, não somente commodities. Produzimos commodities e alimentos também. Temos empresas sólidas no setor de alimentos também. O agronegócio ele vai ser beneficiado em geral. Né? Os setores que precisam se adequar, que vão ser submetidos a uma competição maior, né, via importações, são os setores industriais. Né? Máquinas, equipamentos, como já falei, vestuário e tal. Né? Algumas marcas também de produtos finais, né? Relógios, por exemplo, eletrônicos. Essas áreas serão... o consumidor vai se beneficiar, porque vai ter produtos de melhor qualidade a preços mais baratos, né? Só que a indústria vai ter que correr atrás para competir. Estou falando aí indústria brasileira, a gente tem uma pequena indústria aí de eletroeletrônicos, né? Produzimos celulares, produzimos também alguns equipamentos para computador, produzimos computadores também, e aí esse setor da indústria vai ter que se adequar a um nível de competição muito mais elevado, tá, Gomes e Leonardo, porque os produtos europeus têm uma qualidade superior, né? Então, esses setores vão estar submetidos a uma competição bem maior, né? Isso vale tanto para o Brasil quanto para os países do Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai, etc. Agora, os consumidores vão se beneficiar, né? O esforço de readequação e de aumento de competitividade, né, vai ser dos setores produtivos, setor primário, setor secundário e também comércio e serviços, aqueles serviços que são exportáveis, que são poucos, consultorias, né? Alguns programadores também, o Brasil tem programadores, né,
que foram afetados aí pelo tarifaço do Trump, programadores que trabalham para empresas estrangeiras, né? Esses programadores que têm um custo de mão de obra menor do que os programadores europeus podem se beneficiar. Isso é exportar serviços, né? Exportação de serviços. A gente tem programadores aqui no Brasil que vendem sua hora de trabalho, seus serviços, seus produtos, por um preço menor do que o que é cobrado normalmente na Europa, nos Estados Unidos. Então, esse pessoal vai se beneficiar, com certeza. Para finalizar, mais uma questão, Leonardo. Existe alguma estimativa para que a gente comece a sentir os efeitos do acordo já no mercado, em outros lugares? Sim. Isso depende de produto para produto, tá, Leonardo? Por exemplo, a maçã só vai ser realmente beneficiada daqui a 10 anos. Né? A gente tem um período ainda de adaptação. Né? Algumas outras frutas, como limão, abacate, melão, melancia, vão levar também bastante tempo. A gente tem uma alíquota hoje de 11%, tá, sobre frutas. E essa alíquota vai ser zerada. Né? Só que, eu estou falando para frutas, mas para outros produtos a gente tem outras alíquotas e tempos diferentes, né, para poderem essas alíquotas serem zeradas. Então, isso vai depender do produto, né, e o acordo ele estabelece prazos diferentes para produtos diferentes. Né? Então, eu diria que no longo prazo, vários setores brasileiros e europeus serão beneficiados. Então, a gente vai ter tempo para se adequar. Mas essa adequação, essa reestruturação, tem que partir dos empresários, né? Com apoio do governo, obviamente. Né? Apoio de setores de pesquisa, por exemplo, a Embrapa, a Embrapi, que é a Embrapa da indústria, né? Que foi criada mais recentemente. Enfim, então nós temos as universidades, né? Nós temos o nosso sistema de inovação, brasileiro de inovação, vai ter que se adequar também para inovar, para a gente ganhar produtividade e competir de maneira mais igualitária com esses produtos europeus, com produtos e serviços de alta qualidade. Agora, os prazos não tem um prazo médio, eu diria. Eu posso dizer que daqui já, a partir de 3 anos, tá? 3, 4 anos, a gente já vai sentir esses efeitos de maneira bem sensível, bem palpável mesmo. Né? Nós já vamos ter produtos que chegam lá na Europa com um custo mais baixo. Tá? Mas eu estou falando isso em termos médios. Agora, para cada produto, para cada cadeia produtiva, tem um prazo distinto. Professor Marcelo de Oliveira Passos, obrigado pela sua presença aqui no programa Edição da Manhã da Rádio Com. Uma boa quinta-feira. Obrigado. Boa quinta-feira para ti, Gomes, para o Leonardo e para todos os ouvintes. Bom dia a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, agora são 8h21.